Dudu, Diego, tudo bem? Diego da Argentina, Buenos Aires, como estás, amigo? Tudo bem? Tudo bem desde a Argentina? Olá, pessoal. Olá a todos. Muito obrigado, Raquel, Diego, Aline, Felipe. Muito obrigado, muito obrigado. Muitas graças, Diego. Muitas graças por ter usted acá con nosotros. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho más. Su gracia sobre tu vida, em nome de Jesus. Ah, muito obrigado a todas as pessoas que estão participando, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês numa sexta-feira. É, uma sexta-feira como essa, vocês estão mais uma vez abrindo as portas de vocês, o tempo de vocês, para que a gente possa estarmos juntos. E é um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Raquel, Josi acabou de entrar, a Márcia Cristina do Gerson, Jane, tudo bom? Bem, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação de todos vocês. Mais uma vez agradeço por vocês estarem abrindo as portas de vocês, a casa de vocês, o tempo de vocês para mim, para a gente participar de um debate muito importante que eu considero nas Escrituras Sagradas e principalmente um debate de um assunto que tem me incomodado muito nesse tempo, que é exatamente a respeito da soberania de Deus, né? Eu agradeço a todos vocês que estão fazendo parte desse momento e eu espero que a gente possa contribuir de uma forma muito poderosa, muito grande para a edificação das nossas vidas a partir de um conhecimento produtivo. Eu quero repetir para vocês aqui uma frase que eu venho falando em todas as lives que a gente tem feito desse projeto, né, do nós não, perdão, de fé também a pensar sobre Deus e o sofrimento, de que o evangelho do reino de Deus é crer certo para viver certo. E a gente está aqui trazendo algumas elucidações a respeito de algumas crenças que nós passamos a ter a respeito de Deus, e perspectivas que nós passamos a ter a respeito de Deus ao longo da nossa vida. Fruto de coisas que nós conhecemos, fruto de coisas que nós ouvimos, e todas as nossas relações, não só com Deus, elas são baseadas pelas crenças que nós passamos a adquirir ao longo do tempo. Então, basicamente, se eu tenho uma crença errada, lógico, eu vou viver um relacionamento errado. Então, eu vim aqui com um longo estudo hoje, cujo tema é Deus tem um controle de tudo. Será? E a gente vai tirar muitas dúvidas, né? E eu quero ressaltar aqui para todos vocês que todas as perguntas e dúvidas que vocês tiverem no coração de vocês a respeito desse tema, por favor, me mande uma mensagem no particular. Essa mensagem vai ficar gravada aqui, depois ela vai para o meu canal do YouTube também. E você pode visitar e revisitar quantas vezes você quiser. Eu só peço uma coisa para vocês enquanto vocês estiverem aqui dentro. Tá vendo esse botãozinho? Tem um botãozinho bem aqui embaixo que parece um aviãozinho, uma seta. Clica nele, envia esse convite para os seus amigos. Tenha certeza que você vai receber coisas muito boas aqui hoje. E é bom a gente compartilhar coisas boas com pessoas que a gente ama. Então convide um amigo, convide uma amiga sua para poder participar com a gente desse estudo. E uma outra coisa que eu peço para você tá vendo esse coraçãozinho que tem aí? Coloca aí para que essa mensagem ela chegue em muito mais pessoas ao longo do tempo, né? Para que o próprio canal do Instagram leve essa mensagem a muitos lugares, a muitas pessoas que não estão aqui. Bem, mais uma vez eu agradeço a presença de todos. A gente está fazendo um estudo a respeito de Deus e o sofrimento humano. E hoje, propriamente dito, eu quero conversar com vocês a respeito da Sandro Corte, meu camarada. Sandro, beijo no coração, Sandro. Hoje,
propriamente dito, eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito debatido, tanto na filosofia quanto na teologia, que é a respeito da soberania de Deus e a forma como a crença a respeito desse assunto impacta nas nossas relações dia após dia. Sofrimento humano, aonde Deus está no sofrimento humano, qual é o papel de Deus no sofrimento humano. E muitas pessoas, elas, diante de determinadas coisas que elas não sabem como explicar nas suas vidas, elas justificam com a seguinte frase: Deus está no controle de tudo. E eu fico me questionando a respeito dessas afirmações. E eu gostaria de elucidar algumas coisas para vocês a respeito disso hoje. Então eu quero começar para vocês, né, falando embasado num texto da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 29, que diz assim: Não se vendem 2 pardais por um alce? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, os fios de cabelos todo da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Essa é a compreensão, muitas pessoas, muitos teólogos, muitas pessoas que estudam filosofia, muitas pessoas que estudam teologia, partem também desse princípio para defender aquilo que nós conhecemos na teologia como a soberania de Deus. Então a gente percebe, né, e observa dentro desse contexto que a gente está lendo, de que, primeira coisa, Jesus ele traz uma palavra de esperança para os seus discípulos. Ele traz uma palavra de consolo, ele traz uma palavra de esperança para os seus discípulos em diversos momentos da vida deles. De que a vida deles tem um valor, e não qualquer valor, mas um valor significativo para Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando ele diz que um pardal, né, vem nesses 2 pardais por um asse é exatamente 1 centavo do denário naquela época, ou seja, era um valor praticamente irrisório, né, praticamente irrisório. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para todos nós aqui nessa noite. Deus ele pode ser definido? Pense, por favor, nessa pergunta. Deus, ele pode ser definido? Você pode pegar, por exemplo, um versículo bíblico e pode definir Deus? Você pode pegar, por exemplo, uma experiência de vida e definir Deus? Eu respondo para vocês que Deus não pode ser definido. Deus não pode ser definido. Por quê? Porque definir é delimitar. Definir é limitar alguma coisa que está sendo definido. Portanto, Deus não pode ser limitado. Deus não pode ser delimitado. Então, se Deus ele não pode ser definido, eu posso afirmar categoricamente de que Deus pode ser percebido. Percebido. E cada um de nós temos uma percepção a respeito de Deus, seja por uma experiência, seja a partir de uma leitura bíblica. Cada um de nós temos uma percepção do que representa Deus, do que é Deus. Deus ele não pode ser definido, mas ele pode ser percebido. Deus ele pode ser percebido. E a segunda pergunta é: se Deus ele pode ser percebido, como que nós percebemos Deus em cada momento da nossa vida? Porque eu posso perceber Deus de uma maneira única, englobando toda a esfera da vida humana, como eu posso perceber Deus em cada detalhe da minha vida, em momentos que eu passo, nas minhas inquietações, por exemplo, nos meus questionamentos. Eu posso perceber Deus na minha angústia,
Eu posso perceber Deus nos meus sofrimentos. Em cada momento eu posso perceber Deus. Eu posso ter uma percepção de Deus a partir das circunstâncias que se configuram na nossa vida. Então, isso é muito, muito importante, porque isso nos ensina muito, muito, muito a termos uma ideia clara e objetiva de qual é a visão que nós estamos construindo de Deus a partir de percepções que nós temos dadas as configurações que a gente vive dia após dia. E isso é muito interessante. Então, a gente pode perceber que Deus, a partir das nossas experiências, ele pode ser percebido e pode ser, de uma certa forma, também definido nos nossos corações. Então, a gente pode perceber Deus, por exemplo, como um estraga-prazeres. Sim, a gente pode perceber Deus como um estraga-prazeres. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você já teve essa experiência de, por exemplo, dizer assim, olha, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma atitude, e aí alguém vira para você e fala assim, você já orou a respeito disso? Você já perguntou qual é a ideia de Deus a respeito desse assunto? E aí você fica meio que com medo de pedir uma direção de Deus, porque você pode pensar assim, caramba, se eu pedir, ele vai estragar o meu prazer, ele vai estragar os meus planos. É mais ou menos assim, olha, eu quero muito ficar com a loirinha, mas eu vou orar, ele vai mandar eu ficar com a moreninha. Então, às vezes, a gente pode ter uma percepção de Deus como um estraga-prazeres, por exemplo. A gente pode ter a percepção de Deus como um juiz. A gente pode ter a percepção de Deus como um general. A gente pode ter a percepção de Deus como mestre, como um ancião, alguém que ensina, um professor. A gente pode ter a percepção de Deus como um comandante de um exército. A gente pode ter a percepção de Deus, por exemplo, como um arquiteto. A gente pode ter a percepção de Deus como um relojoeiro. Voltaire, na filosofia, dizia que Deus era um grande arquitetor e um grande relojoeiro, que o mundo é como se fosse engrenagens. Outros, por exemplo, os deístas na filosofia, eles diziam que Deus também era um grande relojoeiro, só que ele deu corda no mundo e foi embora, virou as costas e foi embora. Então perceba que a gente pode ter essas perspectivas, a gente pode ter essas maneiras de perceber Deus a partir de experiências da nossa vida, a partir de momentos da nossa vida. A gente pode ter essas experiências, essas perspectivas a partir de versículos bíblicos, por exemplo. A gente pode ter essas visões. A Bíblia, por exemplo, ela também traz visões a respeito de Deus. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus é agricultor, que ele planta, que ele saiu para semear, que ele semeou em Israel, plantou em Israel. A Bíblia, por exemplo, traz uma visão de Deus como um edificador, aquele que lá em Apocalipse, por exemplo, é que está construindo um templo de pedras vivas para que a gente possa viver. A Bíblia também traz uma visão de Pai, que Deus é Pai. Uma perspectiva de que Deus é Pai. Jesus, ele nos ensina a chamar a Deus de Pai. Perceba como a gente começa a ter uma visão clara de que Deus ele não pode ser definido, mas Deus ele pode ser percebido. E existem diversas maneiras de se perceber a Deus, a partir de versículos, a partir de compreensões, de óticas da compreensão, a partir de experiências humanas que a gente vive e se relaciona. Hoje a natureza do Deus criado nos homens é de um Deus raivoso, é de um Deus exclusivista, é de um Deus partidarista, é de um Deus vingativo. E eu acho isso impressionante, porque, por exemplo, se alguém pensa diferente de nós, eu viro para a pessoa e falo assim, ó, você não serve para andar comigo. Deixa ele falando sozinho, vamos seguir a vida. Deixa ele falando sozinho, vamos excluir ele do nosso círculo. Presta bem atenção. Somos um povo que mais falamos a respeito de um Deus de amor e que mais temos problemas com divisões, problemas com pessoas.
Isso é um paradoxo. Isso é um tremendo paradoxo. E às vezes eu fico feliz quando uma pessoa que me perseguiu, quando uma pessoa que me fez mal, quando uma pessoa que me falou alguma coisa que eu não gostei, que me entristeceu, alguma coisa que acontece com essa pessoa, eu fico feliz. Eu falo assim, ó, isso aí foi justiça de Deus. Isso aí foi, ó, Deus está ali, ó. Deus é fogo consumidor. Não, Deus vai te matar e vai te ressuscitar para você aprender. Olha a nossa mentalidade a respeito de Deus. Olha a nossa perspectiva a respeito de Deus. Essa é a perspectiva que a gente cria, que a gente vem criando ao longo do tempo. Só que tem uma visão de Deus que está se alastrando, que tem me incomodado muito. E a partir disso é que eu resolvi fazer todos esses estudos a respeito do sofrimento humano e a presença de Deus a respeito disso. Uma visão que tem me incomodado muito a respeito de Deus é a visão de Deus como um Deus que ele é a causa primária do mal. Um Deus que é a causa primária do mal e do sofrimento humano. Por exemplo, eu já ouvi crente dizendo que a pandemia é um sinal de Deus, é uma mão de Deus no mundo para que as pessoas se convertam a Ele. Eu já ouvi de cristão, de crente, dizendo que, por exemplo, aquelas enchentes que teve em Minas Gerais há uns meses atrás, era a mão de Deus pesando sobre a igreja dos mineiros, porque os mineiros estavam deixando a presença de Deus e se confundindo com o estrelato. Pensa, não dá para a percepção que nós criamos de Deus a partir desses pequenos eventos, de pequenas óticas. Nossa, a gente constrói essa visão de Deus. Bem, as pessoas dizem da seguinte maneira: Deus é soberano. Deus é soberano. Eu ouvi isso recentemente e talvez você tenha até me acompanhado em algumas discussões nas mídias sociais. Eu ouvi assim, ó, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Tudo que acontece no mundo, há algo de bom em tudo o que acontece no mundo, porque tudo que acontece no mundo é da vontade de Deus. Deus é soberano, Deus tem um plano, nada acontece no mundo que não passe pelas mãos de Deus, que não venha da vontade de Deus, vontade direta de Deus. Tudo que acontece no mundo acontece porque Deus quer, porque eu quero, porque Deus é soberano. Bem, é assim que muitas pessoas interpretam Mateus, por exemplo, capítulo 10, quando diz que um fio de cabelo não cai da sua cabeça. Deus conta um fio de cabelo da sua cabeça, que um pardalzinho que não cai na terra sem que Deus, por exemplo, não saiba. Essa é a maneira que os intérpretes, né, pregadores, ministros, vêm interpretando aquilo que é conhecido como a teologia da soberania de Deus. E como eu disse, mesmo questões insignificantes, como um pardal, como um fio de cabelo, isso como se isso interferisse no mundo, como se isso interferisse na vida de um ser humano. Mas essa é a maneira. E essa é a interpretação, como eu disse, que muitos teólogos e muitas pessoas estão traduzindo os versículos bíblicos para as igrejas, para as mídias. E é assim que muitas pessoas estão vendo Deus, um Deus que compactua com o mal que está acontecendo no mundo. Deus é soberano. É o mal que está acontecendo no mundo, é porque todas as coisas têm um propósito nisso. Tem um objetivo. A gente não consegue ver algo de bom agora, mas lá no futuro você vai ver. A soberania de Deus hoje ela é definida por muitos dizendo que tudo que acontece no mundo é porque Deus desejou, Deus planejou, Deus determinou que acontecesse e fez com que acontecesse. E essa é a maneira como muitas pessoas interpretam hoje aquilo que é conhecido como a
a teologia da soberania de Deus. Isso é que eles pensam na forma como Deus é, e Deus é soberano. E Deus é soberano, sem dúvida Deus é soberano. Isso tudo acontece pela sabedoria de Deus, todas essas coisas. Deus é um arquiteto que planeja todas essas coisas e ele tem um projeto lá no futuro. A gente não pode conhecer hoje o mal que nos sucede, mas lá no futuro você vai agradecer. É assim que essas pessoas, elas justificam aquilo que elas não conhecem, que elas justificam a soberania de Deus. Então vamos lá. Se você concorda com essa linha de pensamento, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer aqui hoje. A primeira delas é o seguinte: a Bíblia diz que Deus ele escolheu, ele sabe o dia que você nasceu, ok? Ele sabe o dia que você nasceu, ele conhece o dia que você nasceu e ele já te conhecia no seu nascimento, antes mesmo de você nascer. A Bíblia fala sobre isso. Que Deus escolheu o seu nascimento, né? Que Deus escolheu o dia de você nascer, a hora de você nascer, os seus pais, Deus escolheu os seus pais, a sua combinação genética para que você nascesse como você é hoje, do jeito que você é, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, o país, a nação, a sua nacionalidade. Bem, se Deus é soberano nesse sentido, né? E que todas as coisas acontecem porque precisam acontecer, porque todas as coisas acontecem porque Deus fez acontecer. Então, se até o nascimento de uma pessoa é da vontade de Deus, preste bem atenção na minha pergunta. Então me explica o nascimento de uma criança nascida como resultado de uma violência como estupro. Me explica, por favor. Você que interpreta a soberania de Deus baseada dentro dessas visões que eu acabei de dizer para você assim. Como que você justificaria o nascimento de uma criança a partir de uma violência como um estupro? Deus é soberano. Ele desejou, ele planejou, ele determinou que acontecesse e ele fez com que acontecesse tudo o que acontece no mundo, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A gente afirma, a gente faz essa afirmação. Deus está no controle de tudo. E é isso que está a minha angústia nesses dias. Deus está no controle de tudo. Então, se Deus, eu vou repetir a minha pergunta, por favor. Se Deus está no controle de tudo, por exemplo, inclusive no nascimento de uma criança, me explica aonde Deus estava quando uma criança nasceu pelo abuso, pela violência de um estupro. O que você diria se Deus tem um controle de tudo? A segunda pergunta, se Deus tem um controle de tudo, se Ele planejou, se Ele desejou, se Ele determinou que acontecesse, se Ele fez que acontecesse, o que você me diria do Holocausto? Milhões de judeus assassinados. Aonde estava Deus no Holocausto? Aonde estava Deus nos campos de concentração de Auschwitz? Aonde estava Deus nas câmaras de gás? Aonde estava a soberania de Deus em todos esses lugares, aonde quase que uma nação inteira foi dizimada por completo? Me explica. Você que defende a soberania de Deus, dizendo que Deus tem o controle de tudo. Você que defende a soberania de Deus, dizendo que Deus está no controle. Eu vou chegar na resposta. Espera. Não me julgue e não me acuse agora. Espera, por favor. Aonde estava Deus? Tem gente que diz assim, olha, e eu ouvi isso essa semana. Tem gente que diz assim, ó, se você acha que isso é escandaloso, bem, a sua sensibilidade moral está sendo abalada. Isso é um problema seu. Está na Bíblia. E se está na Bíblia,
Isso é um problema seu. Se isso abala a sua sensibilidade moral, isso não é um problema de Deus, isso é um problema seu. Você que está louco, você que está com a interpretação errada, você está falando como louco, você está interpretando as coisas como louco. Isso está na Bíblia. Se você concorda com isso ou não, isso está na Bíblia. Isso é um problema seu. Deus é soberano, Deus é Ele quem cria e é Ele quem realiza o mal, porque está na Bíblia. Meu Deus. Porque está na Bíblia. Ele é quem realiza o mal natural e inclusive o mal moral. Bem, que criatividade! Eu de verdade eu fico impressionado com a nossa criatividade de interpretar às vezes as coisas. É impressionante a nossa capacidade interpretativa. Deus, o criador do mal, Deus, o criador do mal moral. Bem, todos esses intérpretes se valem de textos bíblicos, como eu disse para vocês. Por exemplo, Salmos de número 115 diz assim, aonde está o seu Deus? Perguntam, e respondem, nos céus está o nosso Deus e faz tudo o que lhe dá prazer. Outras pessoas se valem de outros textos bíblicos, por exemplo, de Isaías 43:13, que diz assim, agindo Deus, quem o impedirá? Ele faz o que ele quiser. É ele quem controla tudo. É ele que tem o poder de tudo. É ele quem tem o poder causador de tudo. Bem, eu vou dizer, Jó capítulo 42, vou citar os versículos bíblicos. Jó capítulo 42 diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Efésios 1, versículo 11, diz assim, Deus faz tudo segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Quando as pessoas elas pegam todos esses versículos bíblicos, por exemplo, elas justificam, inclusive, que Deus é o criador do mal. Que Deus é o criador do mal moral na vida das pessoas, na vida da humanidade. C.S. Lewis, ele escreveu um texto na morte da sua esposa, se não me engano, Joy, que aqui no Brasil está intitulado o texto como Dor. E ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, o problema de atribuirmos a Deus os infortúnios, o mal que acontece a cada um de nós, não é que as pessoas deixarão de acreditar em Deus. Não. O problema de a gente atribuir os infortúnios, o sofrimento, o mal que acontece no mundo a Deus, o problema não é as pessoas deixarem de acreditar em Deus. O problema é elas continuarem acreditando em Deus. Porque quando elas passam a acreditar em Deus por essa perspectiva, sabe o que elas vão dizer? Deus é um monstro. Um monstro. Porque eu não quero esse Deus. Porque é melhor pensar que Deus nenhum, que Deus não existe, é nós construirmos a perspectiva a partir de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do mal que acontece a cada um de nós. Não é as pessoas deixarem de acreditar em Deus, é as pessoas continuarem acreditando em Deus e acharem que Deus é o criador do mal moral. Elas vão achar que Deus é um monstro, que Deus é uma pessoa ruim e elas não vão querer se relacionar com Deus. E isso é um problema. Isso é um problema porque eu vou explicar, por favor, não saia, fique aí. Eu vou explicar por que isso é um problema. Porque se a gente percebe Deus por essa ótica, o que a gente pode esperar de Deus? Se a gente percebe Deus por essa ótica, como que a gente pode descansar nas mãos de Deus? Como é que eu posso me colocar descansando nas mãos de Deus? Se eu observo Deus por essa ótica, como que a gente pode depender dos cuidados de Deus? A gente não vai querer, a gente vai tentar fazer tudo com o nosso braço, com a nossa própria força, do nosso jeito. Porque Deus ele faz o mal. Nossa.
Esse é um problema. Ele é um causador de danos na vida das pessoas. As pessoas possuem essa perspectiva de que Deus é fogo consumidor, de que Deus é vingativo. Se alguma coisa acontecer, não, Deus tem um propósito nisso. Uma pessoa, na última live eu falei a respeito disso. Se uma mãe perde seu filho, como é que alguém pode dizer para essa mulher que perdeu o filho, olha, fica tranquila, Deus tem um propósito nisso. Você não entende agora, você está passando por esse sofrimento, você não entende agora, mas lá no futuro você vai entender. Como é que eu posso dizer uma coisa dessa? Assim, e aí eu quero deixar claro uma coisa aqui, ó. Assim que uma casa se faz com um amontoado de tijolos, um amontoado de tijolos não é necessariamente uma casa. Também uma percepção bíblica, de versículos bíblicos, se faz com textos bíblicos. Mas da mesma forma, um amontoado de versículos bíblicos não é uma verdadeira percepção bíblica. E a gente precisa entender isso. A gente precisa estudar isso, compreender isso. Porque a gente pega compreensões isoladas de versículos para definir uma pessoa, definir o caráter de Deus, definir Deus. Preste bem atenção. O diabo, quando ele foi tentar a Jesus Cristo, ele usou a Bíblia. Ele usou as Escrituras para tentar o próprio Deus. E aí é uma coisa interessante, porque tem um escritor chamado Padre Antônio Vieira, que ele diz assim, ó, quando a palavra de Deus é proferida em sentido diverso, ao pronunciá-la, a palavra deixa de ser de Deus e passa a ser palavra do diabo. O diabo utilizou a própria Bíblia para poder tentar a Jesus. E quando a gente pega versículos isolados e a gente cria percepções de Deus a respeito, com base em pequenos versículos, sem entender o que aquilo quer dizer, eu construo dentro de mim uma fé completamente equivocada. Equivocada. E os meus relacionamentos com Deus também serão equivocados, serão limitados. Percepções bíblicas. Percepções bíblicas. Deus ele é um Deus de paz. Deus ele é um Deus de amor. E ele se revela de uma maneira muito completa em Jesus Cristo, como um Deus de amor. Como um Deus de amor. Jesus inclusive vinha corrigindo ao longo dos anos muitas percepções equivocadas que as pessoas estavam tendo. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas estavam tendo a respeito de Deus. Visões equivocadas a respeito de Deus. Ele vinha corrigindo isso. Os mestres da lei tinham interpretações erradas a respeito de Deus. Por exemplo, em um dos episódios que eu acho fantástico, que Jesus vem corrigindo as percepções das pessoas, é quando de repente eles param diante de um cego de nascença e aí eles falam assim, mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os pais dele? Aí Jesus fala assim, não, nenhum dos dois. Não, de maneira nenhuma, nenhum dos dois, nem ele, nem os pais dele. Nenhum homem nasce cego como resultado de uma maldição lançada pelo meu pai, por meio do meu pai. Pelo contrário, agora é que eu vou manifestar a vontade do meu pai. Agora é que eu vou manifestar as boas obras do meu pai. Meu pai não quer que as pessoas fiquem cegas. Meu pai quer dar vista aos cegos. Essa ideia equivocada de que Deus está punindo as pessoas, de que Deus está julgando as pessoas, condenando as pessoas pelos seus pecados. Queridos, o julgamento vai acontecer. E não é agora, é lá no dia do juízo. E quando isso acontecer, vai ser o grande juízo. Mas tem pessoas que acreditam que o mal que acontece hoje, como por exemplo eu ouvi esses dias, de que Deus é soberano e pessoas morrendo de coronavírus é a justiça de Deus pairando sobre a terra. É de uma criatividade fantástica. Eu tenho que bater palma para essas pessoas, de verdade. Deus é glorificado pela bondade dele.
e não amaldiçoando pessoas. Deus não está sendo glorificado em pôr castigo e punição aos homens. Deus, ele é glorificado pelos milagres e a manifestação da sua bondade. É aí que Deus é glorificado. E não é por percepções equivocadas. Jesus veio para anunciar o ano da graça do Senhor, o favor de Deus, a bondade de Deus, e não o dia do juízo de Deus. Não o juízo, eu vou te castigar. Você que pecou, ficou vendo aquelas revistas, entrou naquele site, agora você vai ver, vai pegar a doença. Pelo amor de Deus, gente, por favor. Por favor. Jesus, ele veio para anunciar a bondade de Deus, ele veio para anunciar o ano da graça de Deus, o favor de Deus, a bondade, não o juízo. Quando Jesus estava em Nazaré, eu acho esse episódio fantástico. Em Lucas, ele mostra isso de uma maneira muito clara. Quando em Nazaré ele lê Isaías, e ele pega o livro de Isaías na mão, e ele lê o texto dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele me enviou para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Ele me enviou a anunciar as boas novas aos pobres, a dar vista aos cegos e a anunciar o ano da graça e da bondade do Senhor. Aí o que ele faz? Ele pega a Bíblia, né, naquela época, e fecha as Escrituras. E aí, sabe o que acontece? Os mestres, os fariseus, dizendo assim: esse aí é um falso Messias. Esse aí é um falso Messias. Pelo amor de Deus. E por que eles estavam dizendo que ele é um falso Messias? Porque ele não leu o texto completo. Porque ele parou na metade do texto. Porque se ele fosse o verdadeiro Messias, ele dizia assim: porque ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu o dia da vingança. Ele deu só a bondade, o Deus bondoso. Cadê a vingança? Cadê ali o martírio? Essa é a percepção que muitas pessoas da igreja têm a respeito de Deus. De um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que amaldiçoa, de um Deus que faz uma criança nascer com síndrome de Down, com microcefalia. Foi Deus. Tá vendo? Ele roubou no passado, agora Deus castigou ele com o filho dele. E muitas percepções como essas que eu acabei de citar para vocês, da narrativa do livro de Lucas, é o que acontece hoje em dia. É exatamente o que acontece hoje em dia. As pessoas têm essas percepções que Deus é um Deus vingativo, que ele retribui o mal. Só que ele não é. Ele veio anunciar o ano da bondade de Deus. Ele veio anunciar o ano da graça do Senhor. E não o dia da vingança. Você tira esse fardo das suas costas. Tira essas escamas dos seus olhos, sabe? Se você errou no passado, se você errou ontem, você continua sendo amado por Deus hoje. E Ele não vai criar uma doença em você para punir você do que aconteceu, sabe? Tira a poeira do seu corpo e continua a caminhada, siga em frente. Esse é um Deus percebido através de uma lógica perversa, né? Cadê o dia da vingança do nosso Deus? Essa é uma percepção de Deus através de uma lógica perversa construída com um amontoado de versículos bíblicos para justificar, né, Deus diante do mal. Assim que se justifica Deus diante do mal. Precisamos então ajustar essas nossas percepções, ajustar a maneira como a gente reconhece e observa Deus. Não basta citar versículos. Deus é soberano. Sim, e aí eu vou chegar ao ponto que eu quero chegar. Deus é soberano. Deus, Ele é soberano. Ele tem o poder discricionário no mundo. Mas não significa que tudo que acontece no mundo acontece porque Deus quer que aconteça. Deus tem um controle de tudo. Deus é soberano. Mas Ele não tem um controle quando, por exemplo, uma pessoa está sendo assaltada agora, perde o carro e aí o assaltante furioso atira e tira a vida da esposa dessa pessoa. Deus não estava nesse assalto.
Deus, ele tem um controle de tudo? Sim. Deus é soberano? Sim. Mas ele não é culpado, por exemplo, por o coronavírus estar no mundo matando milhões e milhares de inocentes. Deus tem um controle de tudo? Sim, mas ele não tem o poder de tudo aquilo que está acontecendo de ruim na humanidade. Deus, ele tem um controle de tudo, mas não significa que tudo o que acontece a partir de Deus. E esse é um ponto maravilhoso. Por favor, uma coisa é a partir de, outra coisa é a parte de. Eu vou chegar lá, eu vou explicar. Uma coisa é a partir, outra coisa é a parte. Uma coisa é a partir de Deus, outra coisa é a parte de Deus. Eu vou explicar. Logo, Deus tem o controle de tudo, né? Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece de mal no mundo, é Deus que está no controle de tudo, é Deus que está fazendo tudo acontecer, é Deus que está promovendo tudo e acontecendo. Ele tem a soberania de agir, ele tem a soberania de interferir aonde ele quiser, em tudo o que ele quiser. Deus, ele tem esse poder discricionário de agir quando ele quer, e quando ele age, ninguém pode impedir. Nenhum pardal, nós lembramos, nenhum pardal que cai no chão sem o consentimento de Deus, está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 29, né? Nenhum pardal cai no chão sem o consentimento de Deus. Essa é a versão NVI. A versão NVT diz assim, ó, que nenhum pardal que cai no chão tem o consentimento de Deus. Um é consentimento, em outras versões diz vontade de Deus, outras versões diz permissão de Deus. Perceba, os tradutores estão meio confusos aonde eles querem chegar. Mas se você estuda o original do texto, você percebe que lá no versículo, no verso, na palavra em hebraico, o que mais traduziria essa expressão é: nada acontece no mundo a parte de Deus. Uma coisa é a partir, é aquele que planeja, é aquele que tem que executa. Outra coisa é: nada acontece no mundo a parte de Deus. E de fato, nada acontece no mundo, o mundo não está a parte de Deus, o mundo está nas mãos dele. Mas eu repito, não é porque o mundo está nas mãos de Deus que todas as coisas que acontecem no mundo acontecem porque Deus quis que acontecesse. Por favor, entenda isso. Não é porque tudo sim, Deus, ele tem o poder de todas as coisas. Deus, ele é soberano. Deus tem o poder discricionário. Ele age quando quiser. Quando ele quiser se levantar para agir, ele se levanta e ele age. Ele tem feito isso. Ele tem feito milagres na vida de muitas pessoas que passam por problemas, pelo terror, por exemplo, do câncer. Ele age de uma maneira poderosa, ainda ressuscitando pessoas, curando surdos, fazendo o cego ver e um monte de coxo andar. Eu já presenciei isso muitas e muitas vezes. Deus, ele tem esse poder, ele tem essa soberania. A soberania de Deus é que diz que ele, quando ele quiser agir, ele age. Deus tem agido. Mas a soberania de Deus não está ligada a tudo que acontece no mundo, acontece a partir dele. Isso é uma convicção completamente equivocada da parte de Deus. Todas as coisas acontecem no mundo a parte de Deus. Deus, ele está percebendo, ele está vendo o que está acontecendo. E quando ele quiser agir, ele age. Deus, ele se frustra também. Você sabia disso? Sim, ele se frustra. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha. Ele quis plantar uma vinha e ele colheu as melhores sementes. Só que o resultado daquela semente não deu uvas bravas, não foi a colheita que ele quis colher. E paralelamente a esse versículo, Jesus, quando ele estava diante do Monte das Oliveiras, ele estava no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorava olhando para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir, ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas,
para o proteger. Perceba, Deus ele tem vontades, mas nem tudo que acontece no mundo acontece pela vontade de Deus. Deus ele se frustrou em todas nessas situações que eu acabei de lhe citar aqui agora, e está escrito na Bíblia. Perceba que muitas coisas que acontecem no mundo não é da vontade de Deus. Deus não é o único poder causal no universo. Deus deu ao homem a volitividade, o poder de tomar decisões. E às vezes, e muitas das vezes, muitos dos males que acontecem no mundo acontecem a partir das decisões que nós, homens, tomamos. A soberania de Deus está no poder, como eu falei e repito, discricionário de se levantar a hora que Ele quiser para agir, para fazer acontecer, para fazer o que lhe dá prazer, para fazer o que dá vontade, para que faça com que o seu nome seja glorificado. E não poucas vezes Deus tem feito isso. Inclusive você que está aqui participando, talvez você tenha até uma história da qual Deus já se levantou na sua vida e operou de uma maneira milagrosa. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus soberano. E agindo Deus, quem o impedirá? Em muitas coisas que acontecem no mundo de ruim, Deus se faz presente para criar o bem. Muitas das coisas que acontecem no mundo de caos, de ruim, da ação do homem malvado, Deus ele está ali presente para agir, para manifestar o poder, para manifestar a sua graça, para manifestar o seu amor. E eu me recordo de uma entrevista que o Billy Graham deu numa grande emissora nos Estados Unidos, aonde o entrevistador perguntou assim para Billy Graham: Billy Graham, aonde estava Deus em 11 de setembro? E a resposta de Billy Graham a essa pergunta foi: nos bombeiros. Deus estava nos bombeiros. Deus ele não estava no ato de violência que gerou muitas mortes. Deus não estava naqueles aviões que chocaram entre as torres e pessoas caindo. Deus não estava nessa violência. Deus estava nos bombeiros. Deus estava no socorro. Deus estava na solidariedade dos seres humanos para ajudar nos destroços. Deus estava nos ajudantes, nos voluntariados. Deus estava na lágrima de luto. Deus estava agindo com misericórdia. Deus estava agindo com o seu amor. Deus não estava agindo na violência. Por mais que a gente queira que Deus às vezes venha punir alguém que nos faça mal, esse não é um Deus revelado na cruz do Calvário. O Deus revelado na cruz do Calvário é um Deus de amor. Repito uma frase que eu falei na última live. Um dos ladrões da cruz virou para Jesus e falou assim: desce daqui e mostra o seu poder. E parafraseando, ele estava dizendo assim: eu não quero ser reconhecido como um Deus de poder. Eu quero ser reconhecido como um Deus de amor. Que a sua percepção seja ajustada a respeito de Deus. Que as nossas percepções sejam ajustadas a respeito de Deus. Deus, ele é soberano. Ele tem o controle de tudo para agir. Mas ele não é o causador do mal. Ele não é o causador do homem malvado. Ele não é o causador das coisas de ruins que acontecem. Deus é amor. E ele manifestou isso na vida de Cristo. Cristo era a perfeita expressão do amor do Pai. Não existe vingança. A vingança aconteceu. A justiça aconteceu. Sabe aonde? Não foi na retribuição de um tapa. Não foi na retribuição de um soco. Foi na cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado. Por isso que ele disse: se alguém lhe bater a face, vira outra. Porque o amor de Deus revelado em nós precisa manifestar em nós, porque nós somos testemunhas. Muito obrigado por você estar aqui, que você ter se dado esse tempo para mim hoje. Eu te agradeço muito, que você possa ser enriquecido por essa
mensagem, e se você tiver alguma dúvida, me escreva no particular, eu vou ter um prazer de responder para você. Que Deus possa te abençoar e a gente possa continuar caminhando com boas perspectivas a respeito de Deus. Um grande abraço. Sexta-feira tem mais uma, aonde a gente vai falar sobre algo muito legal. E eu espero que você esteja lá também. Um grande beijo. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.